Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Estamos novamente aqui reunidos, eu juntamente com a família. Olá, saudade de todos vocês. Então, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor. Esperamos que esse seja um tempo de edificação, de louvor, de adoração para cada um dos irmãos assim que nos acompanharem, que verem esse vídeo, tá bom? Nosso desejo é poder suprir a necessidade de cultos, de ensino, instrução durante esse tempo de quarentena. Então nós vamos orar, vamos agora agradecer a Deus e também pedir que Ele nos auxilie nesse momento. Vamos orar. Baixe sua cabeça se você está conosco, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, por mais oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, eu juntamente com a família e os irmãos que assim nos acompanharem. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça em meio a esse período de dificuldade, de crise. Oramos para que o Senhor nos console, nos conforte e nos ajude a caminharmos para o alvo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o Teu Filho. Pai, nos abençoe nesse tempo de louvor, adoração e meditação na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos edifique, nos fortaleça e nos ajude, Pai, então a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Graças te damos, rogamos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do nosso mundo, que tem sofrido com essa pandemia. Oramos para que o Senhor venha ao nosso encontro e assim, ó Deus, solucione, Pai, todo esse problema. Nós oramos, suplicamos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você está conosco, está nos acompanhando através desse vídeo, eu peço que você pegue o cantor cristão, se você está com o cantor cristão aí, tá bom? Então você pode pegar o cantor cristão e louvar ao Senhor juntamente conosco, tá bom? Então, nós queremos louvar a Deus com o hino de número 132, Ebenezer. Então, o hino de número 132, Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, e ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis-me minha alma vacilante, tome a prenda com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Queremos ainda louvar ao Senhor com mais um hino, aí bem pertinho, hino de número 135, louvor. Hino de número 135, louvor.
Queremos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. A família vai se retirar. Então nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus. Só ajeitar aqui um pouco a câmera. Pronto. Então, nós queremos meditar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Se você tiver com a Bíblia em mãos, por favor, peço que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Só achar aqui. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 18. Só lembrando, irmãos, que último culto, nós meditamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Só que nós não nos aprofundamos tanto no versículo 18, eu fiz de propósito, para nós então meditarmos um pouco apenas nesse versículo hoje, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Então, nos diz assim a palavra de Deus: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, nós meditamos nesse texto mais completo, no último culto, e nós percebemos que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele está falando sobre o arrebatamento, sobre uma das etapas da vinda do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, e ela está falando sobre a vinda de Cristo, está falando sobre os acontecimentos dos últimos dias, é interessante percebermos que todas as vezes a Bíblia ela nos lança um desafio prático. Então, quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, o livro de Apocalipse, e lemos essas passagens que temos visto, que falam sobre a vinda de Jesus, que falam sobre o milênio, sobre o novo céu e nova terra, enfim, é o que nós chamamos de escatologia. Escatologia significa a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos eventos. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre esses eventos, fala sobre os eventos futuros, ela sempre nos traz desafios práticos. A Bíblia sempre nos desafia a uma postura, a uma reação. E isso é interessante porque nos faz perceber que quando estudamos a volta de Cristo, isso não é para só matar a nossa curiosidade. Eu não devo estudar a volta de Cristo só para matar a curiosidade, para saber como vai ser, o que vai acontecer. Se eu estudo a volta de Cristo só pensando nisso, só para matar a curiosidade, o que acontece? Eu acabo perdendo o foco que a Bíblia dá. O foco não é matar a curiosidade, não é simplesmente saber o que vai acontecer. O foco é o que eu devo fazer diante do que vai acontecer. Qual deve ser a minha postura? O que é que isso
modifica a minha vida? No que modifica a minha vida? Saber que Jesus vai voltar, saber que vai ter novo céu e nova terra, saber que um dia estaremos no milênio, reinando com Cristo durante 1000 anos, enfim. Como nós devemos nos portar, o que isso, quais são as implicações dessas doutrinas, desses eventos para mim e para você, tá bom? Então, hoje, o tema aqui do nosso estudo é Jesus virá, portanto, isso deve nos consolar. E por que isso? Porque consolação, conforto, paz é dos benefícios que eu e você devemos experimentar ao sabermos que Jesus vai voltar. Então o tema é Jesus virá, portanto, isso deve nos consolar. Saber que Jesus um dia virá novamente, saber que Jesus um dia voltará, isso deve nos encher de consolo, de conforto, mesmo diante das provações. Então, aqui no capítulo 4, versículo 18, é isso que Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, aqui eu queria primeiramente enfatizar um ponto. Que palavras são estas? Paulo está dizendo que estas palavras devem nos consolar. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? Essas palavras são as palavras que Paulo falou do versículo 13 ao versículo 17, de acordo com como nós vimos no último culto. Então, são as palavras que estão falando que um dia Jesus irá voltar e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, e os que estiverem vivos na vinda de Cristo irão ser arrebatados juntamente com os mortos para o encontro do Senhor nos ares. E aí, são essas palavras que se referem à volta de Cristo que devem nos consolar. De modo específico, a verdade que se encontra aí no versículo 17. Então, no versículo 17, Paulo diz: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, nos encontraremos com o Senhor. Aí a última frase do versículo 17 é: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essas palavras aqui, a ideia de que Cristo vai voltar, irá nos arrebatar, cristãos vivos ou mortos, e um dia nos encontraremos com Ele para estarmos com Ele para sempre, são essas palavras que devem nos consolar. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E essa é a ideia. Paulo está dizendo que essa verdade de que Jesus vai voltar e estaremos um dia para sempre com o Senhor, essas palavras devem nos consolar. É interessante percebermos que o apóstolo Paulo, ele inclusive repete essa mesma ideia no capítulo 5. Então aí bem no capítulo 5, no versículo 13, versículo 10 e 11, capítulo 5, versículo 10 e 11, Paulo diz, aqui mais uma vez, Paulo falando sobre a volta de Cristo. E aí no versículo 10 ele diz que Jesus Cristo morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, Ele virá, Ele morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, estaremos em união com Ele. Um dia estaremos unidos a Cristo de modo perfeito. E aí Paulo, no versículo 11, ao falar essa verdade, ele conclui do mesmo jeito como ele conclui no capítulo 4, versículo 18. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo que essa verdade de que um dia estaremos unidos a Cristo deve nos consolar. É interessante também perceber que não só o apóstolo Paulo falou sobre isso. Não somente o apóstolo Paulo disse que isso deve nos consolar, mas o próprio Senhor Jesus também falou. Então, em João, capítulo 14, Evangelho de João, quando o Senhor Jesus está ali com os discípulos, ali nos últimos momentos, Jesus está ali conversando com os discípulos e ele diz:
não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muita morada. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por que isso deve nos chamar a atenção? Porque é a mesma ideia. Então Jesus começa dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, nervosos, angustiados. E aí, qual é a notícia que Jesus dá para que os discípulos não fiquem perturbados? Qual é a notícia que Jesus dá para que os discípulos tenham consolo, tenham conforto? A notícia é, eu vou, mas eu virei, eu voltarei para vos buscar, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. E é interessante que essa ideia bate com a ideia aqui de Paulo. Ou seja, Jesus poderia ter falado o contrário, né? Olha, eu vou voltar e vos buscarei. Portanto, não se turbe o vosso coração. Então é a mesma ideia. A ideia é que saber que um dia Jesus vai voltar, saber que um dia Ele vem para nos buscar, saber que um dia estaremos para sempre com Ele, aonde Ele está também estaremos, saber disso, irmãos, deve nos consolar, deve nos fazer viver de modo a não ficarmos perturbados, não ficarmos angustiados, não ficarmos preocupados. Então é interessante perceber isso, que saber que Jesus virá, isso deve nos consolar, isso deve nos confortar. E essa é a ideia prática da escatologia, é a ideia prática dessas doutrinas das últimas coisas, dos últimos eventos. Então, saber que Jesus irá voltar deve nos confortar. E aqui fica algumas perguntas para nós, né? Será que nós desejamos isso? Aliás, será que nós nos consolamos em saber que Jesus irá voltar? Será que isso nos enche de conforto? Será que isso nos enche de consolo saber que Jesus vai voltar? Isso é interessante pararmos para pensar. Quando nós olhamos para a Bíblia, para alguns personagens bíblicos, percebemos que a maioria dos cristãos, eles anelaram, eles ansiaram, eles desejaram a presença de Deus. O próprio Moisés, no Antigo Testamento, ele diz, ó Senhor, se o Senhor não fores comigo, não fores conosco, nem me dê a terra que o Senhor prometeu. Então, para Moisés, a presença de Deus era melhor do que as bênçãos de Deus. Para Paulo, também estar com o Senhor era o que ele mais ansiava. Em Filipenses capítulo 1, no versículo 23, Paulo diz isso. Paulo diz, estou em aperto, estou em dúvida, sem saber se eu fico vivo ou... Desculpe, irmãos. Sem saber se eu fico vivo, sem saber se eu já vou morrer. Mas, na verdade, se eu morresse, era melhor ainda, porque se eu morresse, eu estaria com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Então, estar com o Senhor, quer por meio da morte ou quer por meio da volta de Cristo, para Paulo, isso era a coisa mais consoladora. É saber que um dia ele estaria com o Senhor. E isso, irmãos, deve de fato nos consolar. Isso deve de fato nos encher de conforto. E uma das grandes razões para isso é o seguinte: quando a Bíblia diz que um dia estaremos com o Senhor, isso significa outra coisa. Significa que quando estivermos com o Senhor, todos os males irão findar. Todos os males um dia irão cessar. Enquanto estivermos aqui neste mundo, desfrutando parcialmente da presença de Deus, ainda os males dessa vida nos cercarão, nos atingirão. Mas no dia em que estivermos com o Senhor, então todos os males irão cessar. É por isso que essa frase, e estaremos para sempre com o Senhor, aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 4, então, iremos ao encontro do Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso deve realmente nos encher de consolo, deve nos confortar grandemente sabermos disso, certo? E aí fica a pergunta, né? Será que de fato
isso nos consola? Será que essa verdade conforta o nosso coração? Se não, algo está errado. Saber que um dia Jesus virá, isso deve nos confortar, consolar, né? Deve ser um refrigério para a nossa alma. Além disso, é interessante percebermos aqui também no versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, perceber que essa verdade não apenas deve me consolar. Saber que Jesus virá não apenas deve me consolar ou consolar você, mas é a verdade que eu devo usar para consolar uns aos outros. Então, saber que Jesus virá deve me consolar. E eu, por outro lado, devo usar essa verdade para consolar meus irmãos. É isso que Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, nós cristãos, nós em Cristo, devemos consolar uns aos outros com esta verdade, certo? Essa deve ser uma consolação mútua. Se você está em problemas, se você está em tribulação, angústia, dificuldade, qual deve ser as minhas palavras para te consolar? Qual deve ser a minha postura para levar consolo a você? É falar da volta de Cristo. Falar que um dia tudo isso aqui cessará. Mas quando? Quando Ele voltar. Quando estivermos para sempre com Ele. Então, essas palavras que eu e você devemos usar para consolarmos uns aos outros. Certo? Então, fica aqui também algumas aplicações para nós, né? É preciso aqui, irmãos, nós termos muito cuidado para nós não consolarmos uns aos outros com palavras vãs, com frases sem sentido. Eu tenho percebido muito isso hoje, quando eu vejo cristãos falando coisas que não tem nada a ver, falando frases que não são nem bíblicas. Então, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, geralmente nós somos inclinados a falar o que as pessoas querem ouvir e não falar a verdade e não falar o que de fato consola. Então, para um doente, como é que você quer consolar ele? Não, você vai melhorar, vai ficar tudo bem, vai ficar curado, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, para a nossa realidade hoje, estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus. E aí, geralmente, eu vejo muitos cristãos, né, falando frases do tipo: não se preocupe com esse vírus, porque a casa que tem Jesus não será atingida, né? Então não se preocupe, a casa que tem Jesus não será atingida. Ou então frase do tipo, né, não se preocupe com essa doença, né? Ela só pega quem não tem a Deus no coração. Não, quem não tem a Deus no coração, essa doença pega, mas quem tem Deus no coração, ela não pega não. Você tem Deus no coração? Então... E aí, às vezes a gente fica com essas frases, querendo consolar as pessoas, mas são frases até antibíblicas. Na Bíblia não tem nada dizendo que um cristão está imune a esse tipo de doença. Então, muito cuidado. Esses dias mesmos a gente viu uma notícia de um missionário, um homem de Deus, da missão Novas Tribos, que está contaminado, estava quase à beira da morte. Graças a Deus ele teve uma melhora esses dias, mas ele foi infectado, a esposa foi infectada, os filhos foram infectados. Então, muito cuidado com essas palavras vazias. Eu vou trazer conforto, dizendo o seguinte: não, você não vai pegar, aqui nessa casa não entra o vírus. Não, irmãos, vamos parar de ser ingênuos. Vamos ser bíblicos. Isso não é o que consola. O que consola é sabermos que um dia Jesus vai voltar. Até porque, pare para pensar no seguinte: o meu consolo, o meu conforto está que essa pandemia vai passar. Só que nós já vimos antes que Jesus falou que tudo isso é apenas o início das dores. Muita coisa pior virá. E aí quer dizer que eu só sinto conforto se essa pandemia passar. Aí depois vem outro problema. Eu só sinto conforto se essa pandemia passar. Pelo contrário, sempre vai vir mais coisas. E é preciso lembrarmos que tudo isso, todas essas mazelas, tudo de mal, o nosso pecado, os nossos defeitos,
as nossas lutas, labutas, tudo isso só vai cessar quando Cristo voltar. Nós só iremos parar de enfrentar essas coisas quando estivermos para sempre com o Senhor. Então, isso é o que de fato deve nos consolar. Essas verdades é que devem realmente nos encher de conforto, nos encher de consolo. Por favor, eu peço que você me entenda. Esse pastor é muito pessimista, né? Está dizendo que a pandemia não vai passar. Não, não é isso. Eu oro, irmãos. Eu oro para que tudo isso passe. Eu oro para que Deus traga solução. Ajude os médicos, ajude os cientistas, dê sabedoria aos químicos para inventar uma vacina, um remédio. Eu anseio para que essa pandemia passe. Eu anseio para que nós voltemos à normalidade, voltemos à vida normal, o trabalho, o culto, a comunhão. Eu anseio. Agora, o meu conforto, o meu consolo não está no fato de que um dia essa pandemia vai passar. O meu conforto, o meu consolo está em saber que um dia Cristo vai voltar. E nem mais pandemia, nem mais doença alguma, nem mais sofrimento, nem choro, nem dor, nada mais disso existirá. É por isso que, mais uma vez enfatizando, saber que Jesus vai voltar e estaremos para sempre com Ele no nosso lar, isso deve nos consolar. Que Deus nos abençoe e realmente nos faça sermos consolados pelas verdades bíblicas e não por palavras vãs e vazias. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.